Bom, quando a gente pensa na modernização agrícola, é importante que vocês saibam, né, que a modernização ela não é só, né, verificada ao longo das últimas décadas. Ela já existia desde o século XIX, né, já era verificado uma modernização na agricultura, só que ela foi intensificada e revolucionada principalmente na década de 60 e década de 70 do século passado, com a Revolução Verde. A Revolução Verde, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela não tem nada a ver com ecologia, com meio ambiente, né, com proteção ao meio ambiente. Esse verde, na verdade, está super associado realmente ao campo. E o que se constituiu como isso? Né? Foi uma revolução, né, na forma de se produzir, né, a agricultura. E justamente a partir do financiamento de pesquisas em busca de maior produtividade, né? Ou seja, os países desenvolvidos, né, que foram os que incrementaram, né, essa revolução na produção agrícola, justamente fazendo um pacote de modernização tecnológica, né, com o uso de pesticidas, que são os famosos agrotóxicos, os fertilizantes, o maquinário, né, ou seja, essa criação mais moderna de insumos agrícolas. E justamente o discurso que estava ali por trás, né, era o combate à fome, porque nessa época, basicamente, né, era verificado um grande crescimento populacional, né, após as guerras, né, a gente já estava verificando que tinha um grande crescimento populacional no mundo e existiam teorias populacionais, que vocês vão ver nas próximas aulas, né, nas aulas basicamente de população, teorias que acreditavam que não existia alimento suficiente para abastecer todo esse contingente populacional. Então, basicamente, né, ou você diminuía essa população, né, ou você fazia com que a população não tivesse mais aquele crescimento todo, ou basicamente teria que aumentar essa quantidade de alimento a ser produzida. E a gente vai ver que, né, apesar de ter aumentado a produtividade, não combateu a fome no mundo, porque em 2020 ainda temos fome no mundo, infelizmente. E a questão, né, muito importante sobre isso também era sobre aumentar a competitividade no mercado global, ou seja, diminuir o preço dos alimentos, né, dos bens agrícolas no mercado global. Então a gente pode pensar também que o espaço agrário ele não está isolado, né, ele está associado a países, não só ao mercado interno, mas a países de fora, né, a geopolítica, você pode estar associado à globalização, ao mercado, ao capitalismo, né? Então a gente pode pensar justamente, né, nesses fluxos que ocorrem a partir do espaço agrário também. E as principais consequências, né, dessa Revolução Verde, eu coloquei duas, mas tem muito mais, né, do que elas, que é o desemprego estrutural no campo e o aumento da concentração fundiária, né? Justamente se a gente pode pensar que houve um aumento, né, um incremento da mecanização do campo, a gente pode justamente pensar que a mão de obra foi substituída por esses maquinários, né? Então, essa população ficou sem emprego, é um desemprego estrutural, aquele emprego que não vai voltar mais, né? E outra questão que foi esse aumento da concentração fundiária, porque, pensa bem, né, para você poder modernizar a agricultura, você precisa colocar um alto investimento. E um pequeno produtor, infelizmente, não tem esse dinheiro, né, para poder colocar tantos investimentos assim. Então, ele acaba sendo obrigado, né, a vender a sua terra e, infelizmente, né, abandonar as práticas agrícolas e partir para uma cidade, que a gente pode pensar que está super associado ao êxodo rural, que vocês viram, né, nas aulas de urbana, justamente esse contingente populacional que saiu dos campos e foram para a cidade, justamente, né, por conta desses fatores, né, dessa competitividade desleal, né, com pequenos produtores. Então, isso tudo acarretou justamente a concentração fundiária, ou seja, grandes proprietários de terra, né, ficaram cada vez com maior quantidade de terras, né, e o aumento de latifúndios. Tem até outras consequências que a gente pode pensar ambientais, né, mesmo, porque você vê uma sobrecarga ao solo, você pensa sobre justamente esse uso de agrotóxicos que fazem super mal, né, ao ambiente. Você pode pensar sobre essa questão da própria saúde humana mesmo, né? Os preços dos alimentos barateavam, né? Mas infelizmente a gente
se alimenta pior do que nossos avós, talvez, né? Do que os nossos bisavós, né? Que provavelmente comiam, né? Alimentos que não tinham esses riscos todos de serem transgênicos, de terem agrotóxicos, né? Então, a gente pode pensar nisso tudo, né? Como consequência. Bom, a segunda fase, né, que a gente pode pensar desse processo de modernização agrícola é a agroindústria, né? Ela é basicamente a integração entre a produção agropecuária e a produção industrial, né? A associação da indústria com a produção agrícola. E basicamente o que? As indústrias de tecnologias agrícolas fornecem insumos para o setor agropecuário e a agropecuária fornece bens primários para as indústrias processadoras de alimentos. Então a gente vê um alto vínculo mesmo do campo com a indústria, né, nos dois sentidos. O terceiro processo, né, que a gente pode pensar na terceira etapa, basicamente, do processo de modernização agrícola, é a formação de complexos agroindustriais. Né? Ou seja, o que são esses complexos agroindustriais? Seria um modelo de produção agrícola que integra diversos setores da economia. Ou seja, não estamos mais falando só do produtor, né, agrícola, e nem só também das indústrias, mas a gente está pensando nas indústrias processadoras, a gente está pensando nos supermercados, a gente está pensando nas transportadoras, nos bancos que fornecem, né, justamente investimento para esses grandes produtores. Então a gente pode pensar quantos setores da economia estão interligados por essa atividade agrícola. Né? Então a gente pode até pensar justamente nesse incremento do agronegócio, né? Então é tudo vinculado, são vários setores que muitas vezes não são necessariamente que a gente considerava como agrícolas, né? E que estão associados a essa produção agrícola. Então a gente pode pensar justamente nessa evolução da agricultura nesses moldes. E por fim, né, a gente pensar nos sistemas agrícolas. Bom, e chegando à parte, né, a última parte da nossa aula, a gente vai falar agora sobre os sistemas agrícolas, que a gente divide em intensivo e extensivo com base na produtividade, né, do solo e do sistema agrícola. Bom, a alta produtividade é verificada justamente no intensivo, né? O intensivo já diz o nome, você utiliza de uma forma intensa, né, a terra. Então, você verifica uma alta produtividade, agricultura moderna, como a gente pode perceber ao longo desse processo de modernização agrícola, uma mão de obra qualificada, né, porque justamente a gente perde essa mão de obra que trabalhava no campo, mas ao mesmo tempo se ganhou uma mão de obra que trabalha com pesquisas, com insumos agrícolas, com a indústria, né? Então a gente verifica, né, essa mão de obra mais qualificada e é típica de países desenvolvidos, né? E, por outro lado, os sistemas agrícolas, né, extensivos verifica uma baixa produtividade, uma agricultura tradicional, mais rudimentar, que a gente, né, já pensou nisso no começo da aula, uma mão de obra pouco qualificada, né, porque justamente, né, se você não tem uma agricultura moderna, você ainda precisa, né, desse trabalho mais manual, então você precisa de mais trabalhadores, e típica de países subdesenvolvidos. Né? Não que nos países subdesenvolvidos não tenha, de nenhuma forma, uma produção intensiva, mas de uma certa forma há um predomínio desse sistema agrícola mais extensivo. Né? Então, basicamente é uma forma de vocês pensarem nessa divisão. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Né? Na próxima aula vocês devem ver sobre os tipos de agricultura, de uma certa forma, para clarear um pouco a cabecinha de vocês, e também sobre geografia agrária, né, que é especificamente sobre Brasil, né, que vocês vão ver melhor na próxima aula, né, porque senão essa aula ficaria muito gigantesca. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só falar comigo ou com qualquer outro professor da equipe de geografia. Muito obrigada, gente. Até a próxima.